sexto ano. E aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Neste capítulo, nós iremos estudar a respeito de ângulos e retas, a sua direção, sentido, ângulos, as suas posições relativas entre retas, plantas e vistas aéreas. Em mudanças de direção e sentido, uma área que aplica diversos conceitos de geometria é a robótica. Quando falamos em robôs, talvez nos venham à cabeça máquinas com formas quase humanas. Na verdade, existem diversos tipos de robôs com diferentes formas, tamanhos e tipos de controle. Apesar da complexidade de se construírem robôs, o processo começa com instruções básicas, o passo a passo. Entre essas instruções básicas, temos o andar, ou seja, para onde se caminhar. Com isso, temos a ideia de direção e sentido. Fiquem atentos que não é a mesma coisa. Direção é a reta que a trajetória está contida. Pode ser horizontal ou vertical. Sentido é o lado da reta que o objeto está se dirigindo. Pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo. Quando nos referimos ao ângulo, é uma região do plano limitada por duas semirretas distintas e de mesma origem. Observem aqui nesta imagem. Temos o vértice, que é o ponto de origem comum às duas semirretas. Temos o lado, que é cada uma das semirretas. E a abertura, que é a região compreendida entre as duas semirretas. Ela define a região angular, que é a região que é delimitada pelo próprio ângulo. A representação deste ângulo pode ser entendida por AOB, BOA ou apenas com O, ou ainda uma letra grega. A unidade de medida mais comum para se medir o ângulo é o grau, cujo símbolo é esta bolinha aqui em cima. Um grau corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais. Seus múltiplos são minutos e segundos, cujas relações temos. Para cada 1 grau, temos 60 minutos. E para cada 1 minuto, temos 60 segundos. Agora, ao tratarmos da construção da medida de um ângulo com o transferidor, é necessário observarmos alguns requisitos. O transferidor pode ser de meia volta, 180 graus, ou de uma volta completa, 360, e é composto dos seguintes elementos: graduação ou limbo, que corresponde à circunferência ou à semicircunferência externa dividida em 180 ou 360 graus. Linha de fé, que é o segmento de reta que corresponde ao diâmetro do transferidor, passando pelas graduações 0 e 180. Centro corresponde ao ponto médio da linha de fé. Os ângulos, eles podem ser classificados quanto à sua abertura. Primeiro, ângulo reto possui uma abertura igual a 90 graus. Este ângulo também é conhecido por perpendicular. Ângulo agudo tem uma abertura menor que 90 graus. Ângulo obtuso tem uma abertura maior que 90 graus. Ângulo raso possui abertura igual a 180 graus. Ou seja, este ângulo compreende a uma semicircunferência. Ângulo pleno possui uma abertura igual a 360 graus, ou seja, temos então um ângulo de uma volta. Ângulo nulo não possui abertura, ou seja, grau zero. Agora vamos tratar da posição relativa entre retas. Elas podem ser retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Vamos ver cada uma delas. Temos então aqui as retas paralelas. São retas que possuem a mesma direção e podem ser distintas ou coincidentes. Observem este exemplo.
eu tenho as retas R e S, aonde durante o seu prolongamento a sua distância não varia, permanece a mesma. Agora observem esta outra reta, reta R e reta T. Não é que esteja apenas uma reta, mas sim que uma está sobreposta à outra, ou seja, neste caso, elas possuem todos os pontos comuns. Com isso, nós podemos dizer que quando as retas não possuem pontos comuns, elas são retas paralelas distintas, e quando elas possuem todos os pontos comuns, elas são retas paralelas coincidentes. Agora, vamos ver retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que não possuem a mesma direção, porém se cruzam em um único ponto, chamado de interseção. As retas perpendiculares é um caso particular das retas concorrentes. Além das características anteriores, estas possuem um ângulo de 90 graus. Muito bem, pessoal. Aqui termina a nossa aula a respeito de retas e ângulos. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.